A frase "o futebol é uma caixinha de surpresas" sem dúvidas é a que mais faz sentido no esporte, já que é impossível prever o que vai acontecer durante uma partida. Grandes zebras, goleadas e até mesmo um jogador improvável se tornar herói são exemplos de que no futebol tudo é possível. Em finais de campeonatos, muitas vezes o protagonista não foi escalado entre os titulares, já que por opção técnica começou no banco de reservas e quando foi acionado correspondeu ao marcar o gol do título. No vídeo de hoje reunimos 10 jogadores que saíram do banco de reservas para se tornarem heróis em finais de campeonatos. Só que antes de mais nada, peço o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal, caso seja novo por aqui. A Liga dos Campeões da Europa, ou ainda chamada de Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1986-87, foi vencida pelo Porto, que superou na decisão o Bayern de Munique. Aquela edição contou com a presença de 31 clubes, sendo que equipes da Inglaterra não marcaram presença por conta de punição imposta pela UEFA. A grande decisão foi realizada em Viena, capital da Áustria, e o Bayern, que chegava como grande favorito após eliminar PSV e Real Madrid, foi quem inaugurou o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Porto conseguiu virar o jogo no intervalo de 3 minutos, com o gol de empate saindo no minuto 79 e o da virada saindo no minuto 81, e o responsável por marcar o gol do título foi o brasileiro Juari. O atacante, que nasceu no Rio de Janeiro, entrou no time na volta do intervalo e, aparecendo de surpresa na pequena área, apenas escorou o cruzamento vindo do lado esquerdo, marcando o gol da vitória e do primeiro título europeu do Futebol Clube do Porto. A Liga dos Campeões da Europa na temporada 88-89 foi vencida pelo Milan, que bateu na final o Steaua Bucareste da Romênia. Também em 89, o Atlético Nacional da Colômbia conquistou a sua primeira Copa Libertadores, ao superar o Olímpia do Paraguai na disputa de pênaltis. Na época, a Copa Intercontinental reunia os vencedores da Libertadores e da Champions em um jogo único realizado no Japão, onde quem saísse vencedor seria declarado campeão do mundo. O jogo entre as duas equipes foi realizado no Estádio Nacional de Tóquio, e o Atlético Nacional até que conseguiu suportar toda a pressão dos italianos, levando o jogo para a prorrogação. Com um teimoso 0-0 no placar, visivelmente o campeão só seria conhecido na disputa de pênaltis, mas faltando 2 minutinhos para acabar a prorrogação, teve uma falta na entrada da área a favor do Milan. Na cobrança, o meio-campo Evani, que tinha entrado no jogo aos 20 minutos do segundo tempo, e aproveitando-se do mau posicionamento de René Higuita, conseguiu marcar o gol do título ao colocar a bola no canto direito do goleiro. Na temporada 94-95, o vencedor da Liga dos Campeões da Europa foi o Ajax, que tinha um timaço formado por diversos jogadores oriundos das categorias de base. O adversário na decisão foi o Milan, que pela terceira temporada consecutiva chegava na final. A cidade que recebeu o duelo foi Viena, na Áustria, e o Ajax conquistou o título ao vencer o jogo por 1-0, em gol marcado por Patrick Kluivert. O atacante, que começou a partida no banco de reservas, entrou aos 24 minutos do segundo tempo, e faltando 5 minutos para o final do jogo, recebeu passe de Frank Rijkaard, e no meio de 4 marcadores, já quase caindo, pôs a bola no fundo das redes do goleiro Sebastiano Rossi. Na época, Kluivert tinha apenas 18 anos de idade, e é até hoje o jogador mais jovem a marcar um gol numa final de Champions. A Eurocopa de 1996 foi a 10ª edição realizada até aquela época e teve como país anfitrião a Inglaterra. Ao todo, 16 seleções marcaram presença no certame, e a grande decisão, realizada no estádio de Wembley, colocou frente a frente Alemanha e República Tcheca. Foram os tchecos quem saíram na frente do placar em gol de pênalti convertido por Patrick Berger, mas aos 24 minutos do segundo tempo, com a entrada do atacante Oliver Bierhoff pela seleção alemã, a história do jogo mudou completamente. Com apenas 4 minutos em campo, o atacante empatou o jogo, após escorar um cruzamento de cabeça, e o resultado de 1-1 perdurou até o fim do tempo normal. Na prorrogação, que contava com a temida morte súbita, novamente Bierhoff entrou em cena, ao chutar uma bola despretensiosa e contar com grande colaboração do goleiro tcheco, marcando ali o gol do título da seleção alemã. Em 1996, o Grêmio vivia uma de suas melhores fases sob o comando de Felipão, tendo vencido a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Gaúcho no primeiro semestre. No
No Campeonato Brasileiro, o Imortal terminou a fase classificatória na 6ª posição e no mata-mata passou por Palmeiras nas quartas e Goiás nas semifinais, até medir forças na final contra a Portuguesa. Na partida de ida em São Paulo, a Lusa saiu com a vitória por 2-0, em gols marcados por Alexandre Galo e Rodrigo Fabre, levando uma enorme vantagem para a partida de volta em Porto Alegre. A segunda partida da final foi realizada no dia 15 de dezembro no Estádio Olímpico, e o Grêmio, que teria que correr bastante para reverter o prejuízo, logo no começo do jogo abriu o placar com o atacante Paulo Nunes. O restante do jogo foi um verdadeiro laicá, com a Portuguesa perdendo chances de deixar tudo igual, e esses gols perdidos custaram caro, já que aos 40 minutos do segundo tempo, o meio-campo Ailton, que tinha entrado no decorrer do jogo, aproveitou uma bola cortada pela zaga e chutou de primeira, marcando o gol do título. Como o Grêmio havia feito melhor campanha que a Portuguesa na fase classificatória, a igualdade no placar agregado acabou que influenciando para a conquista do bicampeonato. A Eurocopa de 2000 foi realizada na Holanda e na Bélgica, que mesmo jogando em casa não conseguiu avançar para o mata-mata. Já os holandeses conseguiram alcançar as semifinais, quando mediram forças contra a Itália, mas a vaga na final foi perdida na disputa de pênaltis. A França, que 2 anos antes havia vencido a Copa do Mundo, era uma das grandes favoritas naquela Euro, e todo esse favoritismo foi posto em prática, já que a seleção de Zidane, Henry e companhia conquistou o título sobre a Itália. A finalíssima, disputada no estádio do Feyenoord em Roterdã, só foi decidida na prorrogação, já que no tempo normal o jogo terminou empatado em 1-1. Aos 10 minutos do segundo tempo, a Itália inaugurou o marcador com o atacante Marco Del Vecchio, obrigando a França a partir com tudo para o ataque. A partir das entradas de David Trezeguet e Sylvain Wiltord, a França conseguiu chegar ao empate, e o gol marcado por Wiltord com assistência de Trezeguet só foi sair nos acréscimos. Na prorrogação, que contava com um gol de ouro, coube ao herói David Trezeguet marcar um verdadeiro golaço de primeira, dando o bicampeonato da Euro para a seleção francesa. O Barcelona na temporada 2005-2006 voltou a conquistar a Liga dos Campeões depois de 14 anos, e no elenco do clube tinha ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho, que na época estava vivendo o auge da carreira. O time do técnico Frank Rijkaard superou o Arsenal, que pela primeira e única vez até hoje disputou uma final de Champions. O Barcelona teve de suar para vencer os ingleses, que ainda no primeiro tempo ficaram com um jogador a menos, após a expulsão do goleiro Lehmann. Mesmo em desvantagem, o Arsenal foi quem abriu o placar, em gol marcado por Sol Campbell aos 37 minutos do primeiro tempo. Sofrendo com a implacável retranca dos Gunners, o Barcelona só conseguiu empatar o jogo no segundo tempo, após Samuel Eto'o colocar a bola no fundo das redes no minuto 76. 4 minutos depois do empate, o atacante sueco Larsson, que havia entrado no decorrer do jogo e dado a assistência para Eto'o, novamente foi decisivo, ao começar o lance que deu origem ao gol da virada e do título marcado pelo brasileiro Belletti, mais um que veio do banco de reservas. Como já falado no tópico anterior, o Barcelona foi quem venceu a Liga dos Campeões na temporada 2005-2006, superando na final o Arsenal. Na Copa Libertadores, pelo segundo ano consecutivo, a final da competição foi decidida por 2 clubes de um mesmo país, com São Paulo e Internacional sendo os protagonistas. O time gaúcho foi quem ficou com a taça, ao vencer no Morumbi por 2-1 e empatar no Beira-Rio em 2-2. Com isso, o Inter garantiu vaga no Mundial de Clubes da FIFA, onde o possível duelo contra o Barcelona era o mais esperado. O Barça passou sem maiores problemas pelo América do México nas semifinais, ao golear por 4-0, enquanto que o Internacional até que teve dificuldades para vencer o Al-Ahly do Egito por 2-1. Na grande decisão, naturalmente o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho era o grande favorito, mas com a atuação apagada, o brasileiro não foi decisivo como se esperava, e viu o maior rival do clube que o revelou conquistar o mundo. Aos 31 minutos do segundo tempo, Fernandão deu lugar a Adriano Gabiru e com apenas 5 minutos em campo, o herói improvável decidiu o jogo, ao receber passe de Yarley, que fez grande jogada individual. A Copa do Mundo de 2014 teve como país sede o Brasil, e as lembranças daquele Mundial não são das melhores, já que foi nessa edição que o Brasil sofreu a maior humilhação de sua história, ao perder para a Alemanha de 7-1. A grande final, que foi disputada no Maracanã, colocou frente a frente a Alemanha e a Argentina, que pela terceira vez na história se enfrentavam em uma decisão.
Durante os 90 minutos, o placar não saiu do zero, mesmo com o jogo lá e cá, onde a Argentina perdeu uma chance claríssima com o atacante Higuaín. Na prorrogação, o jogo continuou como no tempo normal, lá e cá, só que a Alemanha conseguiu evitar que a decisão do título fosse para as penalidades, ao abrir o placar com Mario Götze no minuto 113. O iluminado atacante, que havia entrado no lugar de Miroslav Klose, recebeu o cruzamento da esquerda e, matando no peito sem deixar a bola cair, só empurrou para o fundo das redes do goleiro Sérgio Romero. A Eurocopa de 2016 teve como país anfitrião a França, e ao todo 24 seleções marcaram presença no certame. As donas da casa chegaram com extremo favoritismo na final, passando sem problemas como líder do grupo A, e no mata-mata eliminou a Irlanda nas oitavas, a Islândia nas quartas e a Alemanha nas semifinais. Na decisão, a seleção de Portugal do astro Cristiano Ronaldo, que por pouco não ficou de fora do mata-mata, já que não venceu nenhum dos 3 jogos que disputou em seu grupo, tendo empatado todos eles. A França foi quem dominou quase todas as ações, dando bastante trabalho para o goleiro Rui Patrício, e se não bastasse, Portugal ainda no primeiro tempo acabou perdendo Cristiano Ronaldo por lesão. Sem seu principal jogador, os lusas continuaram com muita dificuldade para incomodar a defesa adversária, e se segurando como pode, conseguiu levar o jogo para a prorrogação. Diferente do tempo normal, Portugal conseguiu sair mais para o jogo na prorrogação, e no minuto 109, o atacante Éder, que tinha entrado no lugar de Renato Sanches, abriu o placar em um chute de fora da área, que foi no canto direito do goleiro Lloris. Fala galera, gostaram do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like junto com a sua opinião nos comentários.